Salve, salve, galera! Brasil leva susto no primeiro tempo e no segundo tempo consegue virar o jogo com o gol de Luiz Henrique, né? Nesse jogo podemos dizer claramente, afirmar claramente que o Botafogo salvou o jogo da seleção hoje, né? Com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, a seleção brasileira vence o Chile e momentaneamente termina na quarta posição aí dessas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, né? Vou falar uma coisa, jogo jogo por jogo dessa seleção brasileira, data FIFA após data FIFA, e não dá ânimo de assistir a seleção não engrena. É complicado, né? Ah, tem alguns jogadores afastados, Vinícius Júnior, Neymar, Brenner e outros jogadores aí, mas mesmo a seleção brasileira com Dorival Júnior não avança, não evolui. E fica complicado, né? Fica muito complicado aí. Então é isso aí, nação. Galera, tamo junto, é nóis, deixa seu like e vambora com mais um vídeo. Maravilha, foi no esporte, Brasil 2, Chile 1, Chile 1, Brasil 2, vitória de virada, apenas a quarta vitória do Brasil nas eliminatórias em 9 partidas, 9 rodadas disputadas. Geode, Vitor Birner, Paulo Calçade, o Brasil começou o seu jogo na 7ª colocação. Seria repescagem, à frente apenas, portanto, de 3 adversários após os primeiros jogos desta 9ª rodada. Paulo Calçade, e aí, na casa do adversário, tudo bem que é um dos piores Chiles já vistos, sofre um gol com 1 minuto, um gol de pelo menos 3 falhas individuais, e o baque apareceu, foi claro. Os primeiros 25 minutos foram terríveis. Pensar minutos terríveis nessa fase recente da seleção brasileira não é difícil. Não. Mas essa primeira metade de primeiro tempo contra o Chile está entre os piores. Olá, Plihal, seja bem-vindo aqui no Linha, fã de esportes também, um grande abraço. E o Brasil pulou para a quarta. Entendeu? Tava tudo um horror. Assim, eu vi essa data FIFA exclusivamente pelo viés do resultado. O Brasil precisava e precisa ainda de 6 pontos. Porque é o seguinte, se você for mirar no jogo da seleção, com 1-0, 1-1 ou 2-1 de virada, assim, não tem muitas... Não foi assim uma mudança da água para o vinho. Não foi um time horroroso para um time espetacular. Foi um time que jogou contra um adversário que conseguiu ser e era pior do que ele. É um momento ruim da seleção brasileira, que pegou um adversário que perdeu, não ganhou nenhum jogo fora, tem 4 derrotas, marcou um gol fora de casa e tomou 10. Quer dizer, o Chile não existe. E em casa também tem uma vitória, tinha 5 pontos e permanece com 5 pontos. Então, deixar qualquer ponto em Santiago hoje seria um horror. Então, o Brasil conseguiu a missão. E por que eu estou focado só no resultado? Porque o resultado pode talvez criar um clima diferente para a retomada de um jogo consistente. Esse jogo não existe. Existe assim, tira o Savinho, põe Luiz Henrique, tira esse, põe aquele, e vai vendo. Eu era super favorável à entrada de Igor Jesus, mas o Endrick... a fila é do Endrick. Cara, para quem está precisando do resultado, não tem fila, tem a necessidade. E, para mim, o Igor Jesus foi uma escolha perfeita. Mas é um Brasil que conseguiu aquilo que precisava, o resultado. O jogo não conseguiu ainda. O jogo, talvez, com 2 resultados favoráveis, a gente possa encontrar. Mas é uma seleção, sim, que hoje não tem condição de ganhar nada. Levemente, Vitor Birner, boa noite, melhor, superior do que apresentou contra Equador e Paraguai na dobradinha anterior? Primeiro, boa noite, Plihal. Obrigado pela abertura tão generosa quanto exagerada. Boa noite, professor Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não. Fica de olho aí, Ronaldinho. Não acho que foi... Foi na mesma batida? Eu acho que sim, porque isso tem muito a ver com a incapacidade do Chile. O Chile dificilmente vai para a Copa do Mundo. O Chile e o Peru, próximo adversário do Brasil, são seleções muito fracas. A única coisa boa dessa atual eliminatória no que diz respeito à competição, talvez fosse manter todo mundo vivo até o final. Até o último, já que quase todo mundo vai. E nem isso vai acontecer, né? Nem isso vai acontecer. E hoje, assim,
é muito fácil a gente identificar problemas na seleção e é difícil a gente achar virtudes. As virtudes, para mim, tiveram muito mais a ver com algumas atuações individuais, em especial do Savinho, que, no final das contas, quando a seleção não construía coletivamente, dá bola no Savinho e ele deu muito trabalho ali, sobrecarregou o lateral esquerdo chileno de faltas, tomou amarelo, obrigou o treinador do Chile a trocar o seu lateral. Você acha alguma coisa ali boa? O Igor Jesus, obviamente, porque nas raras chances, ou na rara chance que teve, fez um gol num momento difícil, e aí tem a coisa da camisa da seleção. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, e eu acho que a seleção vai demorar para criar. Essa seleção não tem líderes que sejam essenciais, porque o Brasil toma um gol no começo do jogo, nas costas do seu líder principal, que é o Danilo, numa falha que ele está olhando o jogo. Não tinha ninguém para marcar, ele só tinha que estar marcando o jogador que estava nas costas dele. Do lado do seu zagueiro, que é o outro líder da seleção, o Marquinhos, numa falha, não é uma grande falha, mas era uma bola defensável, do seu goleiro, que é... Não é grande falha? É uma falha, a grande falha, é uma falha. O Alisson estava roubando. Que é outro jogador experiente. Então, a gente vê que os atletas que deveriam ser referências para a seleção ter um comportamento mais consistente, para que as individualidades pudessem render, para que os jogadores conseguissem raciocinar, os mais jovens. Porque a gente via a seleção, inclusive o Savinho, muito nervosa no início do jogo, erra um drible, dá um soco no chão, coisas que no dia a dia do clube não acontecem. Esses caras não conseguem liderar a seleção. E aí, fica na mão de um monte de jogadores jovens e um treinador que, por exemplo, está procurando os volantes. Fica falando, trocou os volantes do primeiro para o segundo tempo. Nenhum deles jogou muito bem. Qual volante ele tem que convocar? Quem ele tem que colocar ali? E os jogadores nos clubes jogam bem. Então, são tantas questões problemáticas que não dá para elogiar uma vitória contra o Chile, como disse o Calçade, importante que ganhou e quem sabe gere alguma coisa anímica para que a seleção melhore um pouco. O jogo contra o Peru é um jogo muito fácil. Né? Agora, eu não estou esperando um grande desempenho. Ainda em cima do que disse agora o Birner, Jean Oddi, boa noite, meu amigo. A gente percebia, principalmente nesse momento crítico do jogo, a primeira metade do primeiro tempo, a falta de líderes / referências. Aquele cara para chamar um pouquinho o jogo, para tentar que a bagunça não fosse tão grande. E não existe esse jogador no grupo que está para esses 2 jogos com o Dorival. E não me parece que exista fora também, né? A não ser que o Dorival recorra a jogadores que ele ainda não chamou. Os caras mais da velha guarda. Tudo bem, Plihal? Boa noite. Bem-vindo ao Linha, né? É surpreendente que você, um baluarte da ESPN, esteja pela primeira vez. Era o que faltava, sabia? Imagino. O único que eu não havia apresentado aí. Eu imagino. Então, enfim, bem-vindo. Fiquei até surpreso com o fato de ser a sua primeira vez apresentando o Linha. E talvez seja o que de mais relevante temos na noite. Que isso. Obrigado. Não, porque, sinceramente, cara, entra jogo, sai jogo da seleção brasileira. E aí não tem a ver só com a seleção brasileira, mas tudo é de uma irrelevância tão grande, né? A gente se esforça para tentar apontar relevâncias nesses jogos, mas assim, seja nesse caso de hoje, pelo nível baixíssimo do adversário, que time fraco que tem o Chile, então, seja pela fórmula insossa de disputa, como você disse, talvez a única coisa boa fosse chegar ao final da disputa e tá todo mundo na briga, mas nem isso vai acontecer, então é um negócio que realmente nem a vitória me parece algo muito relevante, porque alguém acredita que o Brasil possa mesmo ficar de fora. Então, do ponto de vista da pontuação, sinceramente, é pouco relevante. Mas lembrando, Jean, eu concordo contigo que quase terminou empatado contra a seleção do Chile. Eu sei, mas mesmo que terminasse empatado, o Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo. Então, é isso que eu estou dizendo. Será que a chave não pode estar aí? Tudo instintivamente os caras não se estimulam o suficiente para jogarem melhor? Então, pode ser que seja tudo isso. Eu acho que pode ser que seja tudo isso. Mas o fato é que tem sido muito irrelevante. Tem sido muito irrelevante falar da seleção brasileira, falar dos jogos, então, seja pelo nível do adversário, seja pela fórmula, seja pelo que foi o jogo, para não ser muito mal-humorado, né? E eu acho que se alguém chamou a responsabilidade, se alguém tentou, esse alguém de fato foi o Savinho, um garoto de 20 anos, mas para não ficar... Ele é fominha, mas é melhor assim do que ser Mas nesse caso, agora, só para não deixar passar, se é para apontar alguma coisa relevante, vou apontar como relevante o Botafogo. O Botafogo nesse estado iluminado,
complicado, porque com o Igor Jesus, que não podia fazer muito mais no primeiro tempo, a única bola que chegou para ele foi muito bem para colocar nas redes, e depois o Luiz Henrique Você sabia que entrando isso no segundo não é tempo, necessariamente... em poucos minutos, e dando a vitória ao Brasil. E fez uma bela jogada no segundo gol. Mas não necessariamente é uma boa notícia pro botafoguense. Não, claro. Porque vai. a dobradinha de novembro, a data FIFA de novembro, não dá espaço no calendário do Campeonato Brasileiro de parada. O brasileiro não vai parar na data FIFA de novembro. E é improvável que os dois não sejam convocados. Né, Eles não podem ser convocados. Tá bom. Mas essa é uma história para depois. Se eles forem bem na terça-feira, duvido que eles não sejam Eles merecem, olhando para a seleção, eles têm que ser convocados, mas Eles olhando... provavelmente querem. Mas olhando por quem deve ter a prioridade, que é o clube que paga o salário, que investe, que trabalha no dia a dia, que projeta o atleta, que o leva à seleção brasileira, eles não podem ser convocados. Veremos. Se o Botafogo tiver... Não, eu até acho que vão ser, tá? Estou falando que eles não podem ser. Chega para o treinador que está na corda bamba. Essa é uma rodada extra daqui, é uma rodada para o Dorival ficar no cargo. Sobreviver. Se ele perde para o Chile ou empata. Porque assim, o Peru fora de casa tem um empate, 3 derrotas. Peru não marcou gol fora de casa nas eliminatórias. Em 4 jogos levou 5 e não fez gol em ninguém. Ou seja, tem um empate 0-0 que lhe deu 1 ponto. Então, assim, não dá para ter problemas contra a seleção peruana. Mas, calma, né? Então, assim, se o Dorival sai com 6 pontos desta data FIFA, ele vai sobreviver à próxima. Ele vai ser o treinador na próxima data FIFA. Há uma esperança do time com resultados melhorar o nível do seu jogo. Porque o nível do jogo é ruim. O resultado era mais importante. Claro que jogando bem, o resultado está mais próximo. Mas o Brasil, perto desse Chile, o Chile esticou tanto. Aquela geração que ganhou a Copa América, 2, esticou tanto, que o dia que rompeu, a corda estourou, não tinha ninguém para colocar. Né? Ele não preparou nada porque ele foi. Rompeu antes de 18, porque o Chile não vai para a Copa de 18. O último momento do Chile em Copa do Mundo foi o chute do Pinilha no travessão. É um negócio do Mineirão. É assustador. Então agora, claro, obviamente, eles vão ter trabalho, porque ele não é um país que brota jogador. Você pegar o banco do Brasil, os que não jogaram, é melhor que a seleção chilena que entrou. Então, cara, mas isso assim, é impressionante, porque não é nenhuma questão de eles não formaram um time. A questão do Chile hoje é que você olha, ele não tem jogadores à disposição. Se você fui pegar os convocados todos, você olha para a seleção brasileira, tirando o Igor Jesus, dos que começaram a partida, todos atuam nas 5 principais ligas do futebol europeu. Sabe quantos convocados das 5 principais ligas do futebol europeu? E eu falo delas porque é onde estão os principais jogadores do planeta. É uma referência. É o melhor termômetro possível. Sabe quantos jogadores do Chile nessas 5 principais ligas? 1. O Maripã, o capitão do Chile, o zagueiro, que atua no Torino. Não é que o cara é um que atua no Manchester City, não, ele joga no Torino. Então, assim, de todos os convocados, o Chile tem um jogador que atua nas 5 principais ligas da Europa. Isso dá uma dimensão. O trio brasileiro no meio de campo, na linha de 3 ali, era Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Isso também não é referência nenhuma. O cara do outro lado... Eu acho que estão jogando a discussão muito para cima. Eu acho que se você colocasse contra a seleção chilena um Botafogo, aí você pega no lugar do Almada, bota o Rodrigo. No lugar do... Não precisa... No lugar do Savarino, você bota do lado do Botafogo mesmo. Você ganha o jogo do Chile. Você ganha com mais facilidade. Não, mas peraí, não é jogar para cima. A questão é olhar para a fragilidade desse time do Chile, olhar para onde jogam os seus jogadores, quer dizer, na sua maioria. Então, ok, você tem algumas equipes brasileiras são melhores que a seleção chilena. É claro. O Chile é muito frágil. Algumas mesmo. Cara, eu acho muito assim, não é fácil também. O Brasil sofreu muito para ganhar. Você reunir jogadores, e montar times eficazes a partir da reunião. Só porque eles estão reunidos, você monta uma seleção. Claro que quando você tem caras que jogam no mais alto nível, em ligas e em clubes importantes, significa que eles têm relevância. Mas não é só juntar os caras. E aí você precisa de um perfil, de um caráter, de alguém, de comportamentos dentro de campo, de líderes, de caras que falam assim, tudo bem, vamos arrumar a casa aqui, as coisas não estão boas, mas você acredita naquele teu companheiro. Assim, um desses caras hoje,
o primeiro minuto, que é o Danilo. O Danilo, talvez ele não o é único com esse perfil, né, líder Calçade? técnico, mas ele é um cara hiper esclarecido Sim. e um jogador que cumpre uma missão. Ele não é um lateral que vai ocupar o trilho ali, vai chegar à linha de fundo. Ele fica por dentro, o Abner aberto aqui, o Savinho na outra ponta, os dois aqui, Rodrigo e Rafinha, tentando se entender com o Igor Jesus. Isso era o Brasil. Mas esse cara falha com 1 minuto. E bom lembrar, ele Num cruzamento, Vocês numa se bola lembram que é na a vida seleção dele. E é um lance A bola simples. caindo aqui, não. Vocês se lembram na seleção 1,84 brasileira de um m. grande líder que também não fosse um líder técnico? Porque o Danilo definitivamente não é. Um grande líder que não correspondesse jogando bola. Vocês se lembram de algum? Aí é um perigo citar nomes, porque você também pode, se não jogando bola, você fala, pô, mas o cara jogou. É que na seleção jogava. Vou dar um nome de um cara que não era um jogador refinado, mas tecnicamente era um cara muito importante. E ajudou a ganhar a Copa de 94. Dunga? O Dunga. Não, Dunga dá passe de 3 dedos em gol do Brasil na Copa. Exatamente. Aí se eu não posso colocá-lo, eu não posso colocá-lo aqui embaixo. Eu tenho que colocá-lo num outro e aí, só patamar. para fazer justiça, eu acho que o próprio Danilo, é claro que as pessoas querem do lateral, o lateral que seja o Roberto Carlos, que seja o Daniel Alves, que seja o Cafu, que sejam esses caras que ofereciam muito à frente. Agora, o Danilo não é um jogador ruim. Não. O Danilo é um líder do ponto de vista comportamental. Mas ele consegue ser destaque Mas óbvio que não é um em líder... algum jogo da seleção brasileira? Não, e não vai Mesmo? ser. E não vai ser. E não vai ser. Mas eu acho que o Dunga também, se você olhar para esse aspecto... Não, ele poderia acertar um passe, ele poderia tinha fazer momentos uma jogada... marcantes em jogos. Eu sei, mas não era o cara que você ia chamar de você líder técnico então, jamais, né? Tinha dentro de campo um perfil de caras que, depois de tudo que passaram em eliminatórias, por exemplo, o jogador tecnicamente... tinha Bebeto e Romário, tá? O cara mais próximo tecnicamente, não estou falando do estilo de jogo, né? Mas eu digo técnico, era o Raí. Você fala assim, pô, esse Raí é um jogador muito grande. E saiu no terceiro jogo. Não conseguiu jogar ali. Ali foi um meio de campo com Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho, com um perfil de colaboração, um perfil coletivo e de comportamento que o Brasil precisava. Não foi uma Copa a mais bela, brilhante, do aspecto plástico que o Brasil ganhou, visual, mas coletivamente era um time bem coeso. Regular. Eu identifico 2 caras ali na frente, Oscilava são um pouquíssimo. 4-4-2 que podem fazer os gols, e aqui nós vamos trabalhar todo mundo Sabe a junto. questão, Calçade, você chama de líder, porque o meu problema, eu confesso que eu tenho um problema com esse... Bode com essa palavra. Com o termo líder técnico. Porque, assim, o Neymar é um líder técnico? Não é. O Neymar é um baita jogador. O Neymar não é líder de nada. O Neymar, do ponto de vista comportamental... Isso não é, mas tecnicamente em campo com a bola Então, ele é um bom jogador. A palavra líder, eu acho que para mim a questão é essa, é semântica. A palavra líder, ela não se O aplica ao Neymar, bom você pode jogador. até não gostar da liderança dele, mas ele tem uma ascendência E ele sobre chama os o outros jogo, caras. resolve um monte de Mas jogos. aí você vai dizer que essa ascendência é positiva? Eu acho que assim, o Calçade citou um exemplo de um jogador que era muito bom do ponto de vista técnico e que era também um líder. Agora, essas figuras, elas são raras. Eu já ouvi o Ronaldinho Gaúcho ser chamado de líder técnico. Não tem nada de líder técnico. Era um craque absolutamente fora do comum. Para mim, o Neymar... Na seleção ele nunca foi. No Barcelona, o Ronaldinho foi o dono do time. Não. Por espaço curto de tempo, no nível impressionante. Então, mas a questão de dono do time, eu faço essa distinção, cara. Ser o dono do time, porque o cara é muito bom e é respeitado pelos seus companheiros, eu acho que é diferente de exercer uma liderança. A ascendência não necessariamente faz com que você exerça uma Mas o liderança. Neymar exerce, o Neymar positiva. busca a bola em qualquer setor do campo, a bola passa pelo pé dele o tempo inteiro, até mais às vezes. Se a gente chama o jogo. Se a gente usar a Argentina como parâmetro, você tem o Messi, que se encaixa nessa figura. Claro, porque aí... Mas os outros que não estão próximos do Messi, tem uma liderança ali, Eu acho que a diferença dessa Argentina campeã do mundo exatamente. para as outras que ficaram um tempão sem ganhar nada Quer ver um cara que eu não acho que é um primor, esse é um cara até violento, às vezes desleal. Vamos chegar lá. Tá. Começa pelo Otamendi. Não, você passa por vários. cara. Os dois zagueiros titulares. Os 2 zagueiros. O goleiro, Depou, Martínez, Paredes. Paredes, Paredes, ele enche o saco no banco. Exato. Então, não estou dizendo que
então o Brasil tem que ter caras que irritam o adversário, não é isso. Mas tem que ter um A gente está ruinzinho. falando de situações em que os jogadores, eles são caras que não está tudo. Por isso que a Argentina foi campeã do mundo. Não estava tudo nas costas do Messi. O Messi era o cara que pode resolver tecnicamente, porque nenhum outro está ao nível dele. Mas para que ele resolva, ele precisava ter uma outra Argentina que desse suporte. E essa Argentina passou a existir quando ganha a Copa América aqui do Brasil. Mas aí, Calçade, tem uma coisa, eu acho que é essencial. Você citava as outras Argentinas. Muitos desses jogadores atuaram na seleção por muito tempo sendo jogadores fracassados. Sim. E eu acho que líderes se constroem também nas derrotas, na dor, nos fracassos, no aprendizado de cada profissional de futebol que está ali. E eu acho que o Brasil pode criar esses líderes com o tempo. Só que nesse período, eles... Com o tempo é julho de 2026. Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo, não dá para saber, porque isso é uma coisa subjetiva. Não dá para saber. Eu não acredito. Por exemplo, vai à Copa do Mundo. Eu não acho que você vai chegar jogando esse futebol na Copa do Mundo. Acho que você vai ser muito mais forte na Copa. Agora, posso estar errado. Em cima disso, eu acho que isso tem mais força numa Copa do Mundo. O cara que toma muita porrada numa Copa do Mundo e vai jogar a seguinte. Quem foi muito malhado na última Copa na seleção brasileira que estará na Copa seguinte? Quem foi muito malhado? Neymar. Deve estar na Copa, mesmo longe da forma física. Vini Júnior não foi. Nem o Marquinhos que perdeu o pênalti. Não foi. Rodrigo também não foi, mesmo... Porque eu acho que essa casca mesmo nessa eliminatória super bem a boca da seleção brasileira não vai ser criada. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo para o canal, né? Seleção brasileira. Vence aí, tirada. Consolida agora na 4ª colocação, chegou a estar em 7º, mas agora termina com essa vitória de virada com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, 4ª colocação. Podemos dizer sim que o Botafogo salvou o jogo da seleção hoje, né? 2 gols dos jogadores botafoguenses, né? Um de estreia, que Jesus estreou, Luiz Henrique, que vem sendo convocado sim com Dorival Júnior, né? A atuação do Brasil no primeiro tempo não existiu mesmo. Ele foi bem superior à seleção brasileira e conseguiu anular, principalmente ao ataque da seleção brasileira. O que me chamou a atenção é que o Brasil, com 3 chutes no alvo, 3 chutes. Antes do gol do Luiz Henrique, o Brasil só tinha chutado 2 chutes no gol, né? Pra tu ver. Teve mais de 70% de posse de bola, mas com 2 chutes no gol, né? Lamentável. E a seleção brasileira, jogo após jogo, não dá aquele prazer de assistir. Eu vi durante a transmissão, no Ribeiro que fala, é que o Brasil troca o rival, né? O técnico troca 6 por meia dúzia. E é verdade. Tira o Savinho, que vinha jogando bem, e botou o Luiz Henrique. Acabou fazendo um gol. Tira o André, mais um, bota o Gerson e Bruno Guimarães. Tira 6 por meia dúzia. Geralmente tudo na mesma posição. A única mexida diferente que ele acabou fazendo no jogo foi a saída de Abder, já no 40 aproximadamente, para a entrada de Gabriel Martinelli. Entrou meio tabuado ali. Pouco tempo, mas faz parte. Então aquilo, a única mexida teoricamente usada porque o Danilo já atua como um terceiro zagueiro, né? O lateral já com uma certa idade, o lateral que é lateral barra zagueiro, né? Porque na Juventus ele joga como zagueiro também, pede essa função. Então ele tava jogando mais como um terceiro zagueiro. Nem o Savinho, durante o jogo, ficava sozinho, não tinha ninguém para tabelar, entendeu? Muitas jogadas ele conseguia passar, outras não, então é aquilo. O Danilo, hoje em dia, ele joga como lateral direito na seleção, porém ele atua dentro de campo como terceiro zagueiro. Não sobe tanto, né? Como Ian Couto, agora tá no Borussia Dortmund, e outros laterais direitos e jovens que a seleção brasileira tem, né? O Anderson tá no Mônaco, se não me engano, ex-Grêmio. Então, é isso aí. Seleção brasileira que venceu, acho que o mais importante. Depois pensa no desempenho, porque o Brasil se tivesse perdido o jogo ou empatado, terminado na 7ª colocação, teria um vexame gigantesco. Mas é isso aí. Tamo junto.
É nóis, galera.